19 anos foi diagnosticado com Alzheimer. É um caso raro, já que a doença se apresenta mais em idosos. Será que tem algum tratamento, gente, de prevenção? Gabriela Lima vai explicar pra gente um pouquinho mais. Solta aí. O Alzheimer é uma doença progressiva, né, que destrói a memória e afeta outras funções cognitivas. Então, assim, esse caso que aconteceu na China com esse jovem de 19 anos realmente acende esse alerta, essa preocupação para que maiores estudos possam ser realizados, para que a gente possa conhecer ainda mais a respeito dessa doença que tanto afeta pessoas e afeta as famílias também, porque as pessoas que têm parentes com Alzheimer também são muito afetadas por essa situação. Para a gente entender um pouquinho sobre essas questões da nossa mente, vou conversar agora com a neuropsicóloga, a doutora Cléia Brito. Ela vai trazer maiores detalhes para a gente. Doutora, esse caso que aconteceu então na China desse jovem de 19 anos que foi diagnosticado com um provável Alzheimer. Por que a que se deve essa situação? É um caso isolado, né? É um caso específico, porque o Alzheimer, ele, né, cientificamente, né, os estudos mostram a partir de 60, 65 anos, mas a experiência de 20 anos em consultório, a gente já fez um diagnóstico aqui, junto com o neurologista, com 45 anos. Então, quando você me pergunta o que é que leva a isso, né? Então, veja bem, hoje nós temos um estilo de vida diferenciado. Então, hoje a gente tem muitos estímulos. Então, o Alzheimer são mortes neuronal. Então, o estresse, o desgaste dos neurônios pode ser que leve a justamente essa perda neuronal. Então, assim, o estilo de vida, a falta de sono, as pessoas hoje não estão dormindo direito, né? Então, o sono é um fator de risco. A questão do nível de estresse, a gente tem várias fases do estresse, como o estresse leve, o estresse em exaustão, há uma fadiga cerebral. Então, isso também já é um fator de risco. E a questão da alimentação, que é muito importante. Então, existem uns fatores que comprometem realmente a funcionalidade cerebral. Doutora, esse caso desse jovem da China realmente é algo que a gente vai aguardar por novos estudos, maiores informações a respeito desse caso, mas assim, em geral, o envelhecimento conta bastante, né? No caso de Alzheimer, que a gente já conhece, e outros fatores, como a senhora já disse. O que a gente pode fazer para prevenir, então? Existem vários fatores, né? Porque o Alzheimer, a queixa principal é o esquecimento, é a deficiência de memória e a deficiência de atenção. Para que você tenha uma boa memória, você tem que ter uma boa atenção. Hoje existe uma avaliação neuropsicológica, a gente mapeia o cérebro para a gente medir essas funções neurocognitivas, porque o diagnóstico de Alzheimer é clínico, não existe um exame assim de ressonância magnética funcional. Ajuda sim, existe o PET também que ajuda, mas por ser uma avaliação clínica, então a avaliação neuropsicológica hoje, que é uma bateria de testes que a gente faz, e o neurofeedback que veio, é uma ferramenta importantíssima hoje, que a gente hoje aqui na Psiconeuro, na equipe do Núcleo de Avaliação Neuropsicológica, a gente incluiu esse neurofeedback, porque ele faz um mapeamento cerebral para a gente medir essa frequência de onda cerebral e também as funções neurocognitivas, porque o Alzheimer ele afeta logo memória, atenção, orientação espacial, né? As pessoas têm dificuldade de dirigir porque ele perde o reflexo, né? A deficiência de atenção é importantíssima, entre outras funções cognitivas. A questão da linguagem, que é importantíssima, a compreensão e todas essas funções cognitivas a gente precisa para executar as nossas atividades diárias e profissional. Então, o Alzheimer, a morte neuronal, ela afeta de imediato isso aí. Então, hoje nós temos excelente o tratamento com o neurofeedback para a gente diminuir esse desgaste, essa fadiga cerebral que o próprio estilo de vida leva as pessoas, a sociedade hoje que está sofrendo com isso. Eu queria mostrar um pouco isso. Era isso que eu ia pedir para a senhora mostrar exatamente, que a gente está com um pouco aqui do seu aparato, do seu equipamento, né, que a senhora realiza, então, esse estudo. Então, pode explicar para a gente, doutora, por favor? Tudo bem. Isso aqui é o neurofeedback, fora a avaliação neuropsicológica que a gente faz, é um aparelhozinho ligado no computador ali, que dá toda a informação. Isso aqui são eletrodos, certo? Que a gente coloca na cabeça, ele mapeia, ele capta toda a funcionalidade neuronal
Então, a gente põe essa capinha aqui, essa touca aqui na cabeça do paciente e dentro tem todos os eletrodos, esses pontos são os eletrodos que ele capta toda a frequência neuronal, sinapse, a comunicação neuronal interna do nosso cérebro, que a gente vai fazer essa leitura, como está essas funções neuronais, essa comunicação neuronal no cérebro. Então, veja bem aqui na área cerebral. A gente tem uma frequência, né, de ondas cerebrais que está relacionada às deficiências cognitivas que levam à doença de Alzheimer. Então, veja bem, aqui no nosso cérebro, o correto é a gente ter essas ondas betas no hemisfério esquerdo e essas ondas betas na área frontal do nosso cérebro. A gente precisa da área frontal do nosso cérebro para a gente captar todas as informações, tanto do mundo externo como no processo de aprendizagem. Se você tiver uma onda alfa aqui, você já tem um desenvolvimento neuronal lento. Então, como é que você vai captar as informações? Então, se você tem um desgaste, não dorme direito, não se alimenta bem, está com nível de estresse em fase de exaustão, então essa comunicação neuronal, que é o neurônio, ele vai... Não é que eu vou colocar a palavra preguiça, mas ele vai diminuindo essa comunicação neuronal. Vai ficando mais lento? Vai ficando, então a funcionalidade cerebral ela fica lenta. Então, se você está com a funcionalidade cerebral lenta em determinada região cerebral que eu preciso ter, então eu não vou ter uma memória boa. Então, afeta a memória, o déficit de atenção. Se você quer uma memória boa, você tem que ter uma atenção boa. Então, a região do nosso cérebro, ela está sempre em comunicação. Então, o que é que o neurofeedback faz? Ela organiza essa comunicação neuronal, coloca as ondas betas na área que tem que ser colocada, a onda alfa, que é a onda do equilíbrio da gente do hemisfério direito, coloca no lugar e você tendo uma performance cerebral, você funciona melhor. Tá aí, gente. Esse aparelhinho, ele é muito bom, né? Para detectar muitas coisas, né? Como a doutora falou aí. É maravilhoso. Doutora Cléia, um beijo bem grande, né, pra senhora. Saudades, viu? Vem aqui no nosso programa que eu quero bater aquele papo com você, viu?